Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para começar mais uma aulinha de literatura e hoje, dando continuidade ao que a gente vem conversando nas nossas últimas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre o arcadismo brasileiro, que também continua aí um pouco na linha da literatura, tá? Deixei meu contatozinho aqui para vocês, Vocês, caso tenham alguma dúvida, precisem de alguma coisa, podem ficar à vontade em me procurar, tá? Pessoal, não sei se vocês lembram aí, os alunos de outras unidades e tal, que quando a gente estuda essa questão da antiguidade clássica mesmo, ou seja, Grécia, Roma, como a gente voltou um pouquinho no classicismo em Portugal, falamos do Camões e tal. Depois a gente fala um pouco disso na arte também, ou seja, o homem do século XVI quer voltar à antiguidade por meio do Renascimento, Só que, gente, essa referência da antiguidade, ela vai e volta a todo momento, tá? Então, a todo momento a gente tem isso. Agora, o arcadismo aqui no Brasil, ou o neoclassicismo, é de novo essa tentativa de voltar para a antiguidade, tá? Por isso que eu costumo dizer, gente, prestem muita atenção, estudem com atenção a antiguidade, porque a todo momento a gente está voltando, fazendo referências a ela, tá? Então, por exemplo, nós sabemos que no Enem poucas questões vão cair sobre história da Grécia Antiga, por exemplo, mas a filosofia grega aparece muito. E essas ideias dessa filosofia, essas ideias desse pensamento grego voltam a todo momento dentro da própria literatura, tá? Então, o que é importante vocês terem isso em mente, tá? Que nossos autores estão tentando voltar esse clássico, de novo aqui no Brasil, tá? É um movimento que vem logo após o Barroco, Então, o Barroco, ele é emoção, ele é conflito, ele é paradoxos, como nós vimos na última aula. Agora, esse novo modo de escrita que chega, que é o arcadismo, ele vai ser muito mais racional. Então, entre a razão e a fé, que é o conflito do Barroco, a razão vai prevalecer, e vai criar esse próximo estilo artístico que é o arcadismo, tá? Então, arcadismo ou neoclassicismo, Por que a gente chama de arcadismo? Arcadismo, gente, ele é uma região da Grécia Antiga, que era em um campo aberto, Então, onde as pessoas iam discutir, onde as pessoas iam pensar, Então, era um ambiente muito pastoreiro, tá? Ou seja, as pessoas ficavam naquele ambiente de campo, Então, tinha lá as ovelhinhas pulando, as pessoas alimentando o passarinho, Então, era bem aquele ambiente muito tranquilo. Era o que a gente chama na antiguidade Arcádia, tá? Aqui, essas pessoas que nós vamos ver isso aqui agora, elas vão tentar, de certa maneira, recuperar esta Arcádia, tá? Eles vão querer recuperar este mundo arcádico, Ou seja, de campo, de tranquilidade, de paz, de sossego, por ser bem objetivo. Então, isso que a gente vai chamar de arcadismo, Eles vão se chamar por conta disso, essa retomada. Ou neoclássico, O que é o classicismo que a gente viu? Então, Camões, o grande expoente do classicismo em Portugal. O que é neo? Novo. Então, aqui nós estamos falando de um novo clássico, entendeu? Então, nós vamos perceber que o Camões vai voltar lá aqui, Cláudio Manuel da Costa, que é um dos grandes escritores desse período, ele vai para quase que copiar, o modelo camoniano de escrita, Então a gente vai perceber isso. Beleza, gente? Então vamos lá, Primeiro ponto para a gente pensar é o contexto histórico. O que está acontecendo no Brasil e no mundo para a gente poder chegar a esse arcadismo, tá? Primeira coisa aqui, gente, nós estamos falando do século XVIII. E o que nós temos no século XVIII? É o que a gente vai chamar de iluminismo, Ou seja, é um momento, gente, de maior racionalidade, tá? Por que isso é importante? Lembra que nós estamos num conflito no século XVII entre razão e fé com a Igreja Católica? Então, reforma protestante, contra-reforma, isso tudo começa em 16, mas
engole o 17 inteiro. Quando nós chegamos no século XVIII, nós vamos ter um outro olhar agora, porque a questão da fé, ela vai ficando cada vez mais de lado. Quer dizer que ela perde força, que ela deixa de existir? Não. Mas quer dizer que a racionalidade começa a assumir um outro lugar. Tá? Vão voltar ao Renascimento, óbvio, né, com as ideias renascentistas, só que agora esse homem é muito mais racional. E é o que nós vamos chamar aqui do iluminismo, é o momento das luzes. Tá? Então, por exemplo, dentro do iluminismo, eles vão estudar isso melhor na história. Os filósofos, eles vão ser contra o rei, por exemplo. O rei fala, eu sou rei porque Deus me escolheu. Os filósofos vão duvidar disso. Né? Então, observem como já existe uma crítica racional sobre o mundo. Né? E esse período nós vamos chamar de século das luzes, contrário à Idade Média. Né? A Idade Média é a Idade das trevas, da coisa ruim, da escuridão e tudo mais. Agora nós estamos no contrário, é a época da luz, é a época do. Literalmente assim, do momento que, quando chega a luz em espaço, o que isso quer dizer? Você vê melhor. Então é esse o objetivo deles, né? Racionalidade. Vão criar o que a gente conhece bem, né? Hoje em dia nem tanto, que são as enciclopédias, né? O que é enciclopédia? Gente, é aquele livro com um monte de, tipo um dicionário, só que ele não é de palavras, ele é de temas. Então, por exemplo, uma enciclopédia de biologia, ela vai estar lá, cada termo, o que significa, um desenho, então eles vão criar essa ideia, tá? Qual que é a função da enciclopédia, gente, para eles? Guardar o conhecimento do mundo inteiro. Então é comum, né, na casa da avó da gente, você vai lá e tem lá na estante aquele monte de livro velho, isso são enciclopédias, né, onde tem muito conhecimento ali, que era anotado e tal. Hoje em dia a gente tem o Google, né, então não precisa mais de enciclopédia. Enfim, no mesmo século XVIII é o momento que nós estamos falando das grandes revoluções burguesas, né, em vários aspectos. Nós estamos falando aqui de uma questão econômica, que é a Revolução Industrial, uma questão política, que é política e filosófica, né, que é a questão francesa, e também nós estamos falando das primeiras independências na América, né, então a Revolução Americana. Essas três revoluções juntas vão chegando aqui em Minas Gerais com muita intensidade, tá? Tanto que a própria Inconfidência Mineira, como vocês bem, né, devem estar estudando aí, ela é fruto desse iluminismo, ela vem do iluminismo, tá? Então, quem que nós vamos discutir aqui hoje? Né? Justamente as pessoas que estão vivendo no Brasil durante a Inconfidência, né? Então, as revoluções burguesas têm muita influência aqui, tá? O modo de pensar e tudo mais. Beleza, isso no mundo, né? E em Portugal? Em Portugal nós vamos ter o que nós vamos chamar no período pombalino. Quem que é Marquês de Pombal, né, gente? Marquês de Pombal, ele é o ministro do rei de Portugal nesse momento, né? Mais de 20 anos, então de 1750 a 1777, e é o que nós vamos chamar, né, dentro deste iluminismo, de um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido, gente? Este ministro, ele ajuda um rei absolutista. Então vamos lá, o iluminismo é contra os absolutistas, né? Só que nem todo rei vai tirar o poder dele de uma vez só. Ele aceita algumas ideias iluministas, e aí a gente tem algumas pessoas que vão aconselhar este rei, vamos dizer assim, né? O ministro, o Marquês de Pombal é este ministro, tá? Então ele aconselhava o rei com essas ideias iluministas, racionais, né? Tentava mudar alguns aspectos, tá? Por que o período pombalino é muito importante? Em Portugal, que é um momento que Portugal sofre um terremoto muito grande em Lisboa, né? A capital portuguesa, do Império Portuguesa, praticamente engolida, né, pelo mar. Então quem vai reconstruir Lisboa é o Pombal. Então assim, ele já tem uma importância dentro de Portugal muito importante. Mas qual que é a ação dele que mais vai influenciar o Brasil nesse momento, gente? A caça aos jesuítas. Lembra que os jesuítas chegaram aqui no Brasil junto com os portugueses, né? Lá em 1500, estavam catequizando os indígenas, ensinando a fé, etc. Quando o Pombal sobe ao poder, no século XVIII, o que ele faz? Expulsa os jesuítas do Brasil. Por que ele faz isso, gente? Nós estamos falando agora de um momento racional. É a razão.
Então, quem que vai ensinar o indígena ou as outras crianças aqui na Polônia? Não vai ser um padre, né? Nós vamos ter professores laicos aqui agora, entendeu? Então, assim, a gente tem uma influência dessa racionalidade muito maior, tá, gente? Então, aqui, né, o Pombal vai fazer essa expulsão de jesuítas e tal, então é algo muito intenso, né? Isso no contexto mais geral. O arcadismo, gente, ele vai acontecer majoritariamente em Minas Gerais, principalmente Ouro Preto, tá? Ouro Preto é o grande centro desse arcadismo. Até porque, gente, Ouro Preto, no século XVIII, ele não chega a ser capital oficial do Brasil, né? Mas a capital econômica de todo o Império Português, não só do Brasil, era Ouro Preto, né? A Vila Rica. Era a cidade mais rica do Império Português, justamente pela quantidade de ouro que aqui foi encontrado. Então, esse pensamento intelectual vai ser desenvolvido em Ouro Preto, tá? Então, majoritariamente em Minas Gerais, neste contexto de colonização. Então, é aquele mesmo complexo que a gente falou no período do Barroco, né? Ou seja, existe uma produção dentro do Brasil, mas a referência sempre é portuguesa, né? Ou seja, o pensamento vem sempre de Portugal. Tanto que muitos desses autores que nós vamos ver foram estudar em Portugal, né? E voltam para o Brasil e tal. Então existe essa troca, tá? Entre eles. Beleza. Então, esse complexo colonial, né? Então nós estamos vivendo o ciclo do ouro do século XVIII, né? Ascensão e declínio desse ciclo, tá? Eu vi que vocês receberam, né? Essa semana passada aula sobre história do Brasil, né? E eles estão vendo aí já essa questão do período aurífero, né? No Brasil, Minas Gerais e tal. Então é importante entender que é neste contexto de riqueza, de ouro que a gente está envolvido, tá? E, obviamente, na Inconfidência Mineira. Muitos desses autores serão inconfidentes, tá? Então nós vamos ver que Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, são pessoas que participaram junto de Tiradentes da Inconfidência Mineira, né? Foram traídos, etc. Cada um teve um fim doido aí. Mas essas pessoas, então, elas estavam participando da Inconfidência, tá? Então, bem neste contexto que se ambienta, que nós vamos chamar de arcadismo. Tranquilo, gente? Então, vamos ver então algumas características aqui rapidinho. Primeira característica, né? Retomada dos valores clássicos. Então, de novo, tudo aquilo que a gente viu no Renascimento, aquilo que vocês já estudaram em Grécia, eles querem retomar, eles querem voltar, tá? Então, a ideia de racionalização, a ideia do próprio humanismo, né? Então, tudo isso volta agora, tá? Só que esses artistas, eles não querem só copiar igual o Renascimento, né? Então, no Renascimento, o Da Vinci, ele olha uma escultura da Grécia Antiga e tenta fazer alguma igual, parecida, né? Os traços, etc. Aqui não. Aqui o artista, o escritor, ele quer ser um homem da Grécia Antiga. Então, geralmente ele não vai assinar os trabalhos dele com o nome dele, ele assina com um pseudônimo, ou seja, um nome falso da antiguidade. Então nós vamos ver que muitos poemas, o escritor ele escreve como se ele estivesse na Grécia Antiga, tá? O eu lírico se encontra na Grécia Antiga, e aí ele assina com pseudônimo, né? Por exemplo, Cláudio Manuel da Costa é o Glaucésio Saturno, né? Ou seja, ele coloca um nome grego, de origem grega, né? Para ser a assinatura dele, né? Porque eles estão fingindo que estão lá na Grécia Antiga, tá? Então, existe essa questão, né? A noção de mimese, que é muito difundida por Aristóteles, né? Que é a noção de cópia. Então, vamos copiar o real. Nós temos, então, uma cópia do mundo clássico. Eles vão tentar trazer este mundo clássico para dentro dos poemas, dentro da escrita Arcade, tá? O racionalismo, né, gente, óbvio, muito ligado aqui à questão do iluminismo, como a gente já viu, né? Então é a razão que fala. Então o poema, ele não é escrito de qualquer jeito, ele é lógico, né? O soneto que os Camões usavam vai ser retomado aqui agora, né? Até que no próprio Barroco também tinha, né? A gente viu com o Gregório de Matos. Mas aqui vai ser muito forte, tá? Essa presença do soneto, tá? Então aqui nós temos a noção também
empirismo? O empirismo é a filosofia do luminismo, né? Empirismo é aquela noção do penso, logo existo, Descartes, né? Ou seja, eu só posso existir a partir do momento que eu sou racional. Então, é muito importante pensar essa noção do empirismo aqui, a racionalidade, tá? O empirismo, né, em outras palavras, é um conhecimento pela experiência. Então não vale a fé. Não vale você falar assim, porque Deus quis, porque Deus me revelou. Não adianta, né? O que vale é o conhecimento pela experiência, pela razão. Tranquilo, gente? Então tudo isso nós vamos ver nos poemas, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Como que esses poemas, então, são construídos, né? Então a gente tem, em primeiro plano, uma linguagem muito simples, tá? Tomás Antônio Gonzaga vai falar isso demais. Ele vai falar o seguinte, gente, para de ficar inventando um monte de palavras difíceis que ninguém entende nada, igual o pessoal do Barroco fazia, né? Então, era uma poesia muito complexa, com palavras difíceis, muito paradoxal, né? Aquela coisa toda. Ele vai falar que não, nós temos que ser racionais. E o que é racionalidade, gente? Objetividade. Nós vamos ser objetivos. Então você vai falar no poema o que você quer dizer. Não vai ficar enrolando esse monte de coisa, não. Tá? Então, a linguagem ela é muito cotidiana, é a linguagem que eles usavam no dia a dia. A gente viu no Barroco, por exemplo, que a sintaxe do texto, ou seja, a organização frasal era muito complexa, mudava coisa, a ordem. Aqui não, nós vamos manter uma ordem mais simples, mais clara, tá? A gente vai ver isso nos poemas. Beleza. E as formas clássicas, né, como eu comentei agora no racionalismo, são retomadas. Então nós vamos voltar ao modelo clássico de escrita. Então nós temos lá a epopeia na Grécia Antiga, né? Então, Ilíada e Odisseia e tal. Então eles vão tentar copiar aquilo com outro olhar, claro, né? Mas vão tentar copiar esses textos. Tranquilo, gente? Agora aqui dois aspectos importantes que eu deixei grifado para vocês. Isso aqui é a característica assim, mais importante do arcadismo, tá? Falou dessas duas coisas aqui na questão, com certeza é arcadismo, tá? Primeiro que a ideia do pastoralismo, né? O que é isso, gente? Voltar para a Arcádia, voltar para aquele ambiente pastoril, né? Ou seja, voltar para aquele ambiente em que o poeta ele está sentado embaixo de uma árvore, na sombra, sentindo um ventinho, uma grama no chão. Isso que é o ambiente do pastorismo, tá? Pastoralismo. Então é lá que esse poeta está. O eu lírico se encontra ali, entendeu? O poeta vai estar lá? Óbvio que não, ele está em Ouro Preto, né? Ele está em Vila Rica, mas ele escreve como se estivesse dentro deste ambiente, tá? Então olha aqui, o poeta e suas musas, a mulher amada, o que ele está pensando, refletindo, se identificam com os pastores. Então muitas vezes o próprio poeta se chama de pastor, o próprio lírico, né? Ele vai dizer, eu pastor que amo tal pessoa, etc. Então ele se identifica, tá? E assina como se fosse um pastor, né? O pseudônimo, como a gente viu, ou seja, um nome falso, tá? Então beleza. O segundo aspecto é o bucolismo, tá? Que também está muito ligado com o pastoralismo. O que é o bucolismo? É essa vida ideal, é um modelo ideal de vida, ou seja, essa vida tranquila, essa vida sem muito trabalho, né, físico, uma vida reflexiva, uma vida de imagens, tá? Sentadinho lá dentro do campo, né? Então esse é o grande objetivo dele, tá? O bucolismo, esse modelo de vida num cenário campestre, né? Um cenário do campo, tá? E uma filosofia, né, renascente do iluminismo, que vai referenciar tudo isso, é a própria noção do homem natural, né? Ou seja, o homem, gente, ele não é para viver em cidade, preso, cercado, né? O homem é para viver na natureza, né? O homem, ele é um animal natural, tá? Então, eles questionam muitas vezes a cidade, né? Essa pressão da cidade, esse confinamento, eles querem voltar para o ar livre, tá? E quem filósofo vai dizer muito isso, né, gente? O Rousseau, com aquela ideia do bom selvagem, né? Então o homem, ele está em constante contato com a natureza no sentido de troca, né? No sentido de que o que esse homem ele tem que viver próximo dessa natureza, né? Não é destruindo ela, é em contato com ela, né? Como os índios
como o próprio Rousseau vai dizer. Então observe que essa noção de um homem ligado à natureza aparece aqui muito forte, tá? Muitas vezes o eu lírico ele conversa com a natureza, né? Muitas vezes o eu lírico ele personifica a natureza. Então a natureza tem sentimentos, a natureza ela tem essa mensagem, tá? Então esse homem natural é muito importante. E o bucolismo, né? O que é o bucólico? Essa vida tranquila, né? É esse ideal de vida. Tranquilo, gente? Então, dois aspectos fundamentais. Agora, só para a gente fechar aqui, nós vamos falar dos temas que são muito trabalhados dentro dos textos árcades, tá? Qual que é aqui, né? Então, a terminologia em latim e aqui embaixo, mais ou menos, o que ela quer nos dizer. Então, o primeiro tema que nós vamos ver aqui é o fugere urbem, né? Em latim, que quer dizer fugir da cidade. Então, a ideia é essa, vamos fugir da cidade. Tem muito a ver com o que, gente? Pastoralismo e bucolismo, óbvio, né? Então, nós vamos sair do meio dessas grandes cidades e nós vamos agora para o interior, né? Ou seja, o campo. Então, fugere urbem aparece muito dentro da poesia, né? Segundo, inutilia truncar, ou seja, cortar o inútil. Então, não adianta você fazer um poema enorme, cheio de coisa que ninguém está entendendo nada, cheio de filosofia, não precisa. Corta tudo que é inútil, tira o que não precisa. Vamos ser objetivos, vamos ser claros, racionais, né? Então aqui é objetividade na fala, tá? Então a gente vai ver que os poemas aqui, claro, né, gente, o poema ele tem um lirismo, tem uma questão e tal, só que ele é muito mais claro do que os barrocos, né? Do que o texto barroco, né? Ele é muito mais objetivo, né? Então cortar sem ter lacunas, né? Então, um lugar muito ameno, tá? E por fim, o aurea mediúcritas, que quer dizer equilíbrio. Então, razão, mais uma vez, né? Então, a gente não vai produzir um texto, né, literário que não é balanceado. Então, você vai muito para um ponto, não vai para o outro, no final não diz nada, né? Porque o próprio padre Anchieta, como a gente viu, com o padre Vieira, que a gente viu na aula passada, ele fala sobre isso, ele critica esse falar demais e não resolver nada. Então a gente percebe como que aqui esse ponto é retomado, tá? Ou seja, equilíbrio, objetividade. Tranquilo? Então agora a gente vai ler os poeminhas aqui, tá? Beleza, pessoal? Então vamos aí, né? Agora para a gente poder falar um pouquinho sobre os autores e ir para os poemas deles, tá? Dentro desta poética, né, que é produzida no arcadismo, basicamente a gente tem poesias, tá? Então, textos em prosa não foram muito comuns, tá? Nesse período. Apesar de que eles contam histórias, tá? A poesia ela é narrativa. Então existe uma história sendo contada ali. Beleza. Então nós vamos ter aqui basicamente 4 grandes autores, né, que vão trabalhar nesse arcadismo, tá? O primeiro deles é o Cláudio Manuel da Costa, né, que é o que a gente vai chamar de uma espécie de precursor, né, do arcadismo. O arcadismo se inicia com ele, né? Então, no momento que ele publica as suas obras poéticas, a gente começa a ter o arcadismo no Brasil. Tanto que ele vai ser como se fosse o grande professor dos outros artistas, né, do período, porque ele ensinava a escrita, né, e tudo mais. O pseudônimo dele, né, o codinome dele da antiguidade era Glaucésio de Saturno, né? Então ele assinava com esse nome. Beleza, gente? O Cláudio Manuel da Costa, né, a gente vai perceber que todos eles aqui não são pessoas pobres, não são pessoas do povo, né? A Inconfidência Mineira ela é um movimento de elite. Então é a elite que faz esse movimento, tá? Então, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, ele é um advogado, poeta, mas também fazendeiro, dono de terras em Vila Rica, de muitos escravos. Então a gente percebe que são pessoas de uma elite, tá? O Cláudio, então, ele foi estudar na Europa, né, gente? Como a gente está vendo, né? Foi lá que ele aprendeu essas ideias iluministas. E quando ele volta para Vila Rica, ele começa a ensinar essas ideias iluministas, tá? Quando a gente fala que a influência, né, da Inconfidência é essa,
o Cláudio foi um dos que muito ajudou a difundir essas ideias, tá? Ele morre em 89 na própria Inconfidência, tá bom? No momento que eles são presos, são levados, né, para o Rio de Janeiro, e lá eles vão ser, porque lá é a capital, né? Então lá eles vão ser interrogados, né, sobre como que eles estavam traindo a coroa, fazendo inconfidência e tudo mais. Muitos deles vão ser enviados para Portugal para serem julgados pela rainha, né, e tudo mais. Só que o Cláudio ele volta para a Vila Rica, né, porque ele era uma pessoa muito rica na época e tinha uma influência maior. Lá ele é julgado, né, em Vila Rica. Ele acaba confessando que os amigos dele participavam das reuniões e tal. E aí, misteriosamente, ele é encontrado, né, morto embaixo de uma escada no prédio público lá, né? Dizem que ele se suicidou, né, que ele se matou. Então, que ele colocou, né, ele se enforcou, só que lá não tinha nem altura, né, para ele se enforcar. Então, dizem que ele se enforcou só levantando a perna mesmo, né? Então, suicídio. Mas isso não foi comprovado, então a gente não sabe, né, se ele foi morto ou matado de fato, Cláudio. Enfim, ele é considerado um poeta assim, de transição. Então a gente tem dois momentos no Cláudio, né? Então, o momento que ele trabalha com a literatura ainda com alguns traços barrocos, né? Porque ele que está saindo do barroco para entrar nesse arcadismo. Então, alguns poemas deles a gente ainda vê uma lógica muito barroca, tá? Como a gente viu no ano passado. E outros são arcades, né? Com todas essas características, né, que nós comentamos aqui agora, tá? Suas principais obras são uma obra poética, em que ele publica vários poemas diferentes, com temas diferentes, até porque, gente, não existia imprensa no Brasil. Então os livros não poderiam ser publicados aqui, tá? Eram publicados em Portugal. A imprensa só vai chegar no Brasil com a vinda da família real no século XIX. Então, por enquanto, não tem. Então ele escrevia um monte de poemas, juntava tudo e publicava, tá? Então aí nós temos essas obras poéticas. E ele também escreveu um grande poema épico sobre Vila Rica. O que é um poema épico, né? Que Vila Rica é essa grande heroína, né? E tudo mais. Então ele escreve esse poema épico. Tranquilo, gente? Então vamos dar uma lida agora, né, em alguns poemas, para a gente poder materializar tudo isso que a gente está conversando, tá? Como sempre, vou enviar para vocês material bonitinho, tá? Então acompanhe aí junto comigo, por favor, o primeiro texto, né, que a gente tem, que é do Cláudio Manuel da Costa, tá? Então vamos lá. Destes penhascos fez a natureza, o berço que nasci, ó. Quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Amor que vence os tigres por empresa, tomou logo o endeiro. Ele declara: contra o meu coração, guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temei que o amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Então, Cláudio Manuel. Esse poema aqui, gente, a gente percebe que ele está falando do quê, né? O que aparece muito na poesia do Cláudio Manuel da Costa, gente? Esta noção do próprio cenário que ele está vivendo. Então, Vila Rica vai aparecer muito dentro da poesia dele, né? Muitas vezes, por esse olhar do campo, como a gente viu nesse pastoralismo, né? Característico. Então, olha lá quando ele diz, né? Destes penhascos fez a natureza, o berço em que eu nasci. Gente, quem já foi no Rio Preto, né, sabe que lá é só penhasco mesmo, né? E o que ele está se referindo aqui? Aos morros de Ouro Preto, né? Então, aos penhascos que existem lá, né? Ou seja, as ladeiras. Então, ele está falando, olha, nesses penhascos aqui é onde eu nasci. Quem cuidara que entre penhas é uma rocha, de pedra. Quem cuidara que entre as pedras tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Olha que bacana, gente. Ouro Preto, né? De novo, para quem já foi, é uma cidade de muita pedra. O chão é todo de pedra, né? Não tem asfalto lá. Então, a subida é difícil, né? Muito morro, muita ladeira. Então, olha que relação que o Cláudio faz naquela primeira estrofe, muito visceral, né? Ou seja, ele junto
da cidade. Então ele fala, olha, como que um lugar com tanto morro, com tanta pedra, foi capaz de criar uma alma tão terna, uma alma tão leve, né? Como a minha, que um peito sem dureza nenhuma, né? Então olha que bacana. É ele comparando esse cenário em que ele está inserido, né, com ele mesmo, né? E aí a gente percebe essa correlação. Tranquilo, gente? Vamos ver a segunda estrofe. Amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render. Ou seja, esse amor não é fraco, né? Um amor muito forte. Esse amor vence até os tigres, né? Então essa paixão que sai desse lírico, né, ela é uma paixão muito intensa, né? Muito forte, como a gente está vendo, né? Contra o meu coração, guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Ou seja, nem uma fortaleza pode impedir toda essa força, né, desse amor, deste lírico. Então observe, apesar da dureza do cenário em que ele está inserido, apesar de ser tão fechado, né, esse lírico consegue fortalecer esse amor dele com leveza, né, igual a gente está vendo aqui agora, né, sem muita dureza, ele consegue elevar esse amor dele, né? E na terceira estrofe ele vai prosseguir, né? Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião à quebradura, nunca pude fugir ao cego engano. O que é o cego engano, né, gente? Esse é o que vai causar sofrimento, né, nesse amor, vamos dizer assim. Então, o que causa sofrimento ao amor, ele não precisa disso, né? Ou seja, ele está muito acima, né, de tudo isso. Ou seja, a brandura dele, ou seja, a braveza, a coragem dele não é diminuída, né? Não tem medo diante deste cego engano, ou seja, que tenta enfraquecer este amor, tá? Então olha que interessante a última estrofe, né? Ele vai dizer o seguinte: vós que ostentais a condição mais dura, com quem que ele está falando, gente? Quem que é o interlocutor deste poema? A própria pedra, né? Olha como que a natureza, personificada nessa pedra, é o próprio interlocutor deste lírico. Então ele vai dizer, olha, vós, pedra, que ostentais a condição mais dura, você que é muito dura, temei pedras, rochas, né? Temei rochas, temei que amor tirano, ou seja, que amor violento, né? Onde há mais resistência, mais se apura. Ou seja, onde é mais resistente, onde é mais duro, esse amor mais se apura. O que é apurar? Se esforçar, se empenhar. Então, onde mais duro é o amor, essa rocha, mais esse amor vai se empenhar em conseguir conquistá-lo, né, e tudo mais. Então, observe como que ele traz essa cena da natureza, né? Aqui, ainda a gente percebe que é uma relação com a cidade, né? Vila Rica ainda não foi para esse ambiente campestre, né? Mas é muito nessa perspectiva transitória, tá? Ele é o que está ainda descobrindo, né, vamos dizer assim, essas ideias, tá? A gente vai perceber que nos próximos poemas é muito mais claro, principalmente o Tomás Antônio Gonzaga, tá? Então beleza, gente, o primeiro poeminha aí. Vamos ver um segundo, tá? Vocês me ajudem aí. Então ele começa, né? Pouco importa, formosa Daniana, que fugindo de ouvir-me, o fuso tomas. Se quanto mais me afliges e consomes, tanto te adoro mais, bela serrana. Ou já fujas do abrigo da cabana, ou sobre os altos montes mais te assomes. Faremos imortais os nossos nomes, eu por ser firme e tu por ser tirano. Um obséquio que foi de amor rendido, bem pode ser pastora, desprezado, mas nunca se verá desvanecido. Sim, que para a lisonja do cuidado, testemunhas serão do meu gemido, este monte, este vale, equilibrado. Ou seja, aqui a gente já percebe um momento posterior do Cláudio, né? Olha como que ele chama, né, essa interlocutora, lá na terceira estrofe, né? Bem pode ser pastora, desprezada. Ou seja, ele já se encena, ou seja, ele finge que está, ele se encena com o teatro, né? Ele se encena em um cenário
em que o próprio interlocutor dele é uma pastora também, né? Porque ele também ama, né? Então ele vai dizer, olha, pouco importa, formosa Dariana, que fugindo de ouvir-me o fuso toques. O fuso é um instrumento musical de cordas, viu, gente? Então ela, para não ouvir ele, né, as declamações, ela foge dele, né? Ele fala, pouco me importa isso, não tem problema. Quanto mais você me aflige, ou seja, quanto mais você me fere e consome, tanto te adoro mais, bela Serrana. Então, quanto mais você está me machucando, quanto mais você está fugindo de mim, mais eu te adoro, né? Então, olha essa noção desse eu lírico também, que é, de certa maneira, submisso a essa mulher, né? Ou seja, ele tem esse desejo, essa busca, né, atrás dela e tudo mais. Na segunda estrofe, né, a gente percebe que essa amada, a todo momento, está tentando fugir dele, né? Mas ele fala o seguinte no finalzinho: eu por ser firme, tu por ser tirano. Ou seja, eu sou uma rocha, eu sou firme em ficar aqui te esperando, querendo essa mulher amada e tudo mais. Mas ela é tirana, né? Ou seja, ela é maldosa, ela foge dele, ela não está nem aí, né? Então observa como que aqui, gente, esse próprio eu lírico, ele se aproxima da natureza, tá? Na quarta estrofe, na terceira ele vai descrever um cenário rural, agora na quarta ele vai falar o seguinte: olha, você pode continuar fugindo de mim, me maltratando e tudo mais, mas as minhas testemunhas, olha vocês verem, né? No segundo verso, minhas testemunhas serão, deixa eu ler como está aqui, né? Testemunhas serão do meu gemido, este monte, ou seja, essa montanha é testemunha de que eu te amo, este vale, ou seja, essa pequena cidadezinha, e aquele prado, ou seja, a própria natureza. Então, quem que esse eu lírico chama como testemunha desse amor dele? A própria natureza. Olha que bacana, né, gente? Então, a natureza aparece nesse cenário como alguém que observa, que vê tudo isso, né? E ela tem a capacidade até mesmo de ser testemunha, né, desse eu lírico. Tranquilo, gente? Então, beleza. Então, aí, os poeminhas do Cláudio Manuel, vocês podem procurar mais, né? Você deve bastante coisa, tá? Então vamos ver um segundo, que é também um dos mais famosos do arcadismo, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Tá? Tomás Antônio Gonzaga, com o pseudônimo Dirceu. Ele era um jurista, então você já viu que não é pouca coisa, né? Ele era um juiz dentro de Vila Rica, era um cargo muito importante, porque a gente está falando o quê? Gente, contrabando. As pessoas estão roubando ouro da coroa o tempo inteiro. Então, um dos juízes, né, de lá era Tomás Antônio Gonzaga. E também um poeta. As obras do Tomás Antônio Gonzaga vão ser duas, né, as principais. Marília de Dirceu, gente, é uma muito importante, né? Por quê? Ele era um senhor mais velho, né, já tinha lá para os seus 40 anos. Ele conhece e se apaixona por uma menina que vivia em Vila Rica, né? Ela tinha lá os seus 16 anos de idade. E ele se apaixona de forma muito intensa por essa menina e começa, né, a escrever para ela e tal. Pra vocês terem noção, gente, eles namoraram 6 anos até ele pedir para casar com ela, né? Então, se vocês estão com o crush encalhado aí, persista que vai dar certo. E aí, quando ele estava com 6 anos antes de namoro, né, chega a inconfidência do menino. E aí ele é denunciado, ele é preso e é julgado pela coroa, né? Para ele ser uma pessoa importante, né, rica, né, ele não foi morto como Tiradentes, né, que era o mais pobre entre os inconfidentes. Ele foi acusado, ele foi imposto uma pena para ele, penalizado, a passar um degredo, ou seja, ser expulso do Brasil, né? Ele foi morar em Moçambique, na África, e lá ele morre, né? A história de amor dos dois é muito grande, né? Porque nesse conjunto de textos, né, que é o Marília de Dirceu, ele escreve, a primeira parte dele é ele solto, né, declarando amor e tal. A segunda parte do livro é quando ele está preso. Então ele escreve poemas da prisão, então se remetendo a essa mulher amada e tal. Foi um livro, gente, quando se lançou em Portugal, foi vendido sem a torta direito, tá? Muita gente assim, ficou comovido, né, com a história de amor. Ele, quando chega em Moçambique, na África, se casa rapidamente, mas ela não, né? Fica
solteira e até a morte. E ela vive bem mais do que ele, né? Obviamente. E ela fica sozinha, tá? Então Marília disse, o nome da menina era Maria, tá? Marília também é um pseudônimo, ele fingiu um nome para ela, tá? O segundo exemplo que a gente vai entender é o que nós vamos chamar das cartas chilenas. O Disseu ele vai escrever uma série de cartas fingindo que ele é um poeta lá do Chile. Então ele vai falar mal do governo chileno, ele vai falar, esse governo é corrupto, não vale nada. Mas com qual objetivo que ele está fazendo isso, gente? Questionando a elite ouro-bretana, questionando a elite de Ouro Preto. Só que como ele não podia falar isso, né, claro, dentro do reino, do império, não poderia falar mal da rainha, ele finge que está lá no Chile, né? E ele começa a falar mal do governo e tal. E ele até tem um interlocutor, né, lá no Chile, que é o próprio Cláudio Manuel da Costa, né? Ele finge também que está lá. Aí ele manda cartas, né? Por isso chama cartas chilenas, falando mal do governo, questionando o governo. Se alguém questionasse ele falava, não, isso aqui são as cartas lá do Chile que eu estou lendo, né? E saia fora. Entendeu? Espertinho, né? Beleza, gente. Então vamos ler mais alguns aqui rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui qual que eu quero. Esse aqui. Então vamos lá. Textinho 3 então. Eu, Marília, não sou um vaqueiro que viva de guardar a lei e gado. Né? Então esse aqui é do marido de Disseu. De tosco trato, de expressões grosseiras dos frios gelos e dos sóis queimados, tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as filhas lãs, de que me visto, graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sinfonia que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha, graças Marília Bela, graças à estrela. Mas tendo tantos dotes da cultura, só apareço, lhes dou, gentil pastora. Depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, a gente percebe aqui, gente, que é muito mais objetivo, né? Ele não está floreando tanto as coisas, né? O início do texto, ele diz o seguinte: eu, Marília, não sou um vaqueiro que viva de guardar a lei e o gado. Ou seja, eu não sou um vaqueiro que fica trabalhando. A lei e o gado é o quê? O gado dos outros, eu não cuido do gado dos outros, né? Ou seja, eu não trabalho para os outros. Em outras palavras, eu tenho um status social, né? Um jurista, como a gente está vendo. Então ele não trabalha para os outros, ele trabalha para o rei, né? E ele prossegue, né? De tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Ou seja, eu tenho o que é meu, eu não preciso dos outros, né? Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Ou seja, a questão do luxo e do prazer, né? O vinho sempre foi associado a questões do prazer, né, gente? Olha os deuses gregos sendo retomados, né? Baco, enfim. E ele continua, né? Das brancas ovelhinhas eu tiro leite, e mais as finas lãs, de que me visto. Ou seja, eu mesmo tenho a lã em que eu vou me vestir, ou seja, as ovelhas. Olha o cenário de um campo, né? Das ovelhinhas. Então ele fala que ele é dono dessas coisas, né? E aí na próxima estrofe: eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado, né? Ou seja, que anos, né, gente? Ele é muito mais velho do que ela. Então ele fala: eu vi meu rosto no lago, percebi que eu não sou tão velho assim, né?
Então, essa questão do semblante, tá? Reaparece aí, né? Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Então, os pastores, olha como que ele finge, né? Tá nesse ambiente. Os pastores, as pessoas que vivem ali, elas obedecem o meu cajado, obedecem a minha ordem, tá? Então, gente, a gente percebe como que aqui ele vai encenando, né? Essas várias questões. Na última estrofe ele fala, né? É bom, minha Maria, é bom ser dono de um rebanho que cubra um monte de prato. Então ele é rico, ele é dono do rebanho todo, né? Rebanho aqui, né, gente, representando a riqueza dele, pensando no campo, rebanho de animais, né? Então ele vai falar disso daí, né? Porém, gentil pastora. Então a própria Marília, que é essa interlocutora, né, que ele ama, ela também é uma pastora, né? O teu grado vale mais que o rebanho inteiro, mais que um trono. Ou seja, por mais que eu tenha todas essas riquezas, o seu amor vale muito mais do que isso. Tá? Tranquilo, gente? Então, beleza. Tem um quarto poema que eu vou deixar para vocês lerem, tá? Então, vocês vão dando uma lidinha nele, muito tranquilo, que ele é um trecho, uma partezinha dessas cartas chilenas. E lá vocês vão perceber como que a todo momento ele finge estar falando do Chile, do governo chileno, mas na verdade ele está questionando o governo de Ouro Preto. Tá? Vocês vão ver que é muito interessante. E o interlocutor que ele faz lá é o próprio Cláudio Manuel, né? As cartas como se fosse para ele. Tá? Eu vou deixar para vocês darem uma lidinha aí, né? Agora vamos para a nossa última parte. Então, pessoal, voltando aí, né? Só para a gente poder finalizar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esta poesia épica, tá? Eu não trouxe textos, né, para a gente poder dar uma lida, porque aqui são poemas maiores, tá? Não sei se vocês lembram o que é épica. Ele é um poema também, né? Só que ele é narrativo, ele conta uma história. Então a gente tem, por exemplo, né, um poema da antiguidade. Então Ilíada vai contar a história do Aquiles, a guerra de Troia, aquela coisa toda. Então é um poema longo que conta histórias, tá? Por isso não trouxe, né? Mas eu deixei aqui alguns esqueminhas para vocês saberem, né, sobre o que se trata, tá? Então aqui nós temos também dois autores, né, principais. O primeiro é o Basílio da Gama, né? E o codinome dele, vamos dizer assim, é Termino Silvio, tá? O Termino Silvio, que é esse pseudônimo dele, tá? Ele é um poeta, também nascido em Minas Gerais, estudou com os jesuítas, né? E logo, ainda jovem, né, foi estudar em Portugal, na Itália também. Então ele fez, né, um caminho de aproximação muito grande, né, com esse classicismo, tá? Então a gente vai perceber muito isso dentro dos trabalhos dele, tá? A principal obra dele, e que é essa primeira épica produzida no Brasil, é o texto, né, do Uruguaia. O Uruguaia, gente, ele é um poema épico, né, que vai narrar uma história. Então é a primeira vez que a gente tem essa narrativa épica dentro da literatura brasileira, tá? Só que o indígena que vai aparecer nesse Uruguai não é um indígena enquanto um salvador, enquanto um herói, como a gente viu no romantismo, né? No romantismo o indígena é o grande herói, aqui não, tá? O grande herói dentro deste poema épico são os próprios portugueses e espanhóis, tá? O Basílio da Gama tinha uma ligação muito grande com a família do Marquês de Pombal, né? Ou seja, esse déspota estabelecido. Então ele escreveu poemas para a filha do Pombal, né? E foi conseguindo um status, né, muito importante dentro deste império português. Quando ele escreve o Uruguai, ele dedica para esta família do Marquês, tá? De Pombal. Então a gente percebe como que a visão e a forma com que é escrita este poema, ela é em uma perspectiva portuguesa, tá? Então os grandes heróis são portugueses e espanhóis, que lutam contra o quê? Né? Contra índios. Só que o vilão dessa história são os indígenas? Não, são os jesuítas, tá? Olha como que ele concorda com a ideia do Marquês de Pombal de expulsar os jesuítas da colônia, né? Por quê? Os jesuítas, gente, eles são os grandes vilões da história porque eles que ensinam aos índios, né,
como que eles vão lutar contra o português e aquela coisa toda. Então eles assumem o protagonismo ali, tá? Então, de certa maneira, são eles que são os grandes vilões da história, né? Então, como que esse texto Pombal adorou, né? Porque colabora muito com a ideia dele, racional, discursar essa questão religiosa, né, e tudo mais. Tranquilo, gente? O segundo que a gente tem aqui é o Frei, né, José de Santa Rita Durão. Ele também escreveu um poema épico, só que o Santa Rita Durão, ele também, né, nasceu em Minas Gerais, foi estudar em Portugal, e ele era um escritor que acabou se tornando padre, né? Fez teologia e tudo mais, além de orador, também poeta. O grande texto, né, o poema que ele escreve é o Caramuru. Só que aqui o indígena, né, também não vai aparecer como um herói, tá? Porque nesse texto ele vai discutir o descobrimento e a conquista da Bahia. Então, o momento da chegada do colonizador. Então ele volta lá no século XVI, ele narra como se fosse lá, né? A chegada, né, da colonização e aquela coisa toda. O índio, então, ele é visto em uma perspectiva colonial. Então o indígena, ele é visto com o olhar deste colonizador que chega, tá? Para poder exercer esse poder, né? E a estética do próprio texto, a forma com que o texto será escrito, será nos moldes clássicos, tá? Então a gente percebe que aqui a gente tem uma grande influência, né, do classicismo, das ideias do Camões, né, vão aparecer muito. Eu comentei, né, com vocês, mostrei para vocês alguns poemas do Cláudio Manuel da Costa, até esqueci de comentar, né? Mas são sonetos, vocês podem observar isso claramente, né? Então a organização do texto, né, é no modelo do soneto. Então 14 versos, dividido em 4 estrofes, etc. Então, essa forma clássica ela é retomada a todo momento. Tranquilo, gente? Então é basicamente isso que a gente tinha para conversar hoje, tá? No nosso aula que vem a gente vai começar a falar sobre o romantismo, que é o momento em que a literatura brasileira já é nacionalista. Então é o momento depois da independência do Brasil, tá? Então aí a gente se encontra na aula que vem e principalmente fiquem em casa.